Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer imenso estar com os irmãos mais uma vez. E hoje, terça-feira, culto da palavra com Santa Ceia do Senhor. Acertar um pouquinho. Isso. Salvando a igreja, a Santa Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos para louvá-lo, glorificar o nosso Senhor. E também para nós todos renovar os nossos votos com Deus. São 30 dias que passou da última Santa Ceia. E hoje nós vamos fazer na terça-feira. Porque domingo choveu muito. E parece uma coisa, toda hora que a gente prepara para vir para a igreja começa a chover. Hoje mesmo, quando a gente começou, saímos com um pouquinho de chuva. Mas estamos aqui para glorificar o Senhor. Saímos com água quase perto do joelho, né? Mas viemos glorificar o Senhor. Antes de mais nada, vamos ler Isaías 42:12, que é a nossa força de pregar o Evangelho. Dê glória ao Senhor e anunciai o seu louvor ao mundo. Então é isso que nós fazemos. Glorificamos e louvamos ao Senhor e anunciamos o Evangelho do Senhor ao mundo. E a nossa mensagem hoje está em 2 Timóteo capítulo 3. Nossa mensagem está baseada hoje em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1. É Timóteo capítulo 3 todo, se Deus quiser. E aqui está escrito assim: a corrupção nos últimos tempos, ou nos últimos dias. Nós já estamos vendo a corrupção no mundo está tão grande que quem quer fazer uma coisa certa, bom para o povo, não é aceito. Mas quando você quer fazer algo que vai prejudicar o povo humilde, é aceito, né? A gente não pode falar que é aprovado rapidinho, né? Quando é para tirar algo em benefício àqueles menos privilegiados. Quando eu falo menos privilegiado, é aqueles que ganham menos de 5 salários mínimos. Né? Quem ganha menos de 5 salários mínimos já não é privilegiado, porque o imposto de renda pega um pouco, mais um pouco de cada coisa, e nós ficamos com pouco. Quinta-feira será o culto da palavra e culto de oração. Vamos entrar agora nessa quinta-feira a falar sobre parábolas. Né? Nós sabemos que parábolas é uma história, talvez uma história que não tenha acontecido, ou uma história para fazer as pessoas compreender. Jesus pregava parábolas, mas eu comecei a aprofundar sobre parábolas e Deus me mostrou que não é totalmente isso. Ou seja, parábolas são histórias que de repente aconteceu. E dentro da Bíblia, muitas parábolas que Jesus falou já tinham acontecido lá no Velho Testamento, né? A parábola da viúva, a parábola. São vários tipos de parábolas que nós já separamos, já começamos a estudar, né? E Deus tem nos mostrado para trazer para o povo, para crescermos espiritualmente. Então nessa quinta-feira vamos começar o estudo sobre parábolas. Cada parábola tem um significado, tem um alto grau de estudo, alto grau de conhecimento das escrituras dentro daquela parábola. E nós vamos aprender o que Jesus estava falando para aquele povo e para nós nos dias atuais. Então, quinta-feira. E antes de começar o culto, começamos com oração
começamos fazendo as intercessões ao Pai. E a você, meu amigo, meu irmão, que queira uma oração, mande, né? Pode ser pelo WhatsApp, DDD 13981 369765, ou pode ser aqui pela live mesmo, né? Depois do culto nós vamos assistir a live e ver quem mandou alguma mensagem, alguma coisa e respondeu, tá bom? Nós vamos anotar no caderninho aqui. A você, meu irmão, que não vai poder participar da Santa Ceia que está na sua casa, mas que o Espírito Santo possa te confortar e você fazer parte dessa Santa Ceia, desse memorial. Ou seja, você não está participando fisicamente, mas espiritualmente você está participando. É que é o mais importante na nossa vida com Cristo. Vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai amado, por mais uma noite estarmos aqui com os meus irmãos. Ao estar entrando no lar das pessoas que estão assistindo esse culto ao vivo, Pai, que tu possa abençoá-los cada vez mais. Pai, tu sabe cada um que está assistindo esse culto, o que ele precisa, o que ele está necessitando. Pai, atenda as suas orações, atenda as nossas orações, Pai. Pai amado, leve esperança para aquele que está sem esperança, leve a cura para aqueles que estão enfermos, leve mais fé para aqueles que estão fracos na fé, leve esperança, Pai, uma esperança de vida, de renovação contigo, àqueles que estão fracos, Pai. Pai, use-nos para transmitir a sua santa palavra. É isso que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Domingo fizemos o culto online, só na minha casa, como falei, estava chovendo, e nós sentimos, né, há 5 anos atrás a gente fazia só o culto em casa, no lar, né, e nós sentimos o desejo, Deus tocou no coração de nós abrir uma congregação, não importa essa está aqui, que é a casa do Senhor. E nós sentimos domingo agora, né, e quando a gente não está aqui na congregação, levando a palavra do Senhor, nós estamos na nossa casa, fazendo o mesmo trabalho, mas não é tão gostoso quando nós estamos num lugar apropriado, santificado ao Senhor. Sabemos que a nossa casa também é a casa do Espírito Santo, é a casa que Deus nos deu, e Deus também está lá também presente. Mas não temos às vezes a presença dos irmãos fisicamente, como estamos aqui na igreja. E nós sentimos a presença também das orações, mas não sentimos aquele calor humano. Pai, eu te agradeço por essa noite, por nós estamos todos aqui presentes na sua casa. 2 Timóteo capítulo 3, o título da minha Bíblia está Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. E depois está escrito exaltação e perseverar na sã doutrina e pregar em todas as ocasiões. Esse é o tema da nossa mensagem. Talvez vai falar um tema grande, mas é dividido. Vamos ler. Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevierão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente, a pais e a mãe, ingrato e profano. Blasfemos nós vemos hoje em dia tantos por aí falando de Deus, zombando de Deus. O povo, abrindo parente, povo não, mas aquelas pessoas que fazem o samba, né? Colocando Cristo na cruz, o pessoal pulando, se divertindo com aquele símbolo cristianismo. Um homem sendo açoitado, demonstrando Cristo, o povo se divertindo. Algo triste. Isso é a zombaria do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Pai, pois ele deu o seu filho. Será que essa pessoa que está zombando teria condição ou teria esse grande amor de dar o seu filho para uma pessoa, para morrer no lugar daquela pessoa? Não daria. Então é isso. Deus fica triste quando vê esses atos. Não só Deus, mas todos nós que buscamos a presença do Espírito Santo. E desobediente aos pais, isso aí nem se fala, né? A gente fala com o filho hoje mesmo, falando com o Pedro, para ele não fazer uma coisa, a gente vira as costas e ele faz.
quando a gente vai e conversamos 3 vezes. Depois das 3ª vez é o castigo, né? Então, assim tem que ser. E quantas pessoas são desobedientes a Deus? Faz tudo que desagrada a Deus. Será que ele não pensa que vai levar um puxão de orelha de Deus? Vai. Essa enfermidade que está assolando a terra, que começou lá pelo Japão, é algo que Deus deixou se concretizar. Porque quem fez isso foi o ser humano no laboratório. Nós já sabemos isso. Não é algo assim que ninguém não saiba. Mas o ser humano, no seu lado perverso, também tem esse lado. Mas também esse lado está sendo cobrado. Deus está cobrando. E chegou a hora de cobrar. A gente vê que até alguns funk, sei lá, não consigo falar essa palavra, coisas mentirosas, né? Estão falando que lá estão pegando os cadáveres e fazendo algo em carne em conserva para vender para a Etiópia e outros países mais pobres do mundo. Eu não acredito nisso, que o ser humano seja tão perverso nisso. E mostrar alguém fatiando os corpos, né? Mas não é o caso. Então a gente vê que a perversidade e a corrupção está altíssima. O amor ao próximo se acabou. O amor à família está zero. O amor à sua esposa, muitos demonstram, mas por trás, às vezes, não o pratica. Quantas coisas estão sendo descobertas e mostrando ao mundo e àqueles que faz por esse lado. Talvez há muitos anos atrás era encoberto, hoje em dia nada está mais encoberto. E no versículo 3, isso é o versículo 2, agora no versículo 3, sem afeto natural, sem amor, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Como eu falei, as pessoas boas sofrem. As pessoas que são honestas, as pessoas que são trabalhadoras, que levantam para ganhar o seu pão, nós vemos a injustiça. Uma pessoa, vamos tirar por nós, aqui nessa cidade, uma pessoa que vai vender o seu picolé, compra ali com alguns trocados, né? Às vezes ele não tem nenhum dinheiro, sai catando um papelão, uma latinha, consegue um dinheiro, vai lá comprar uns picolé para vender. E vem o fiscal e leva tudo. Isso no bom sentido. Que tem aqueles que jogam no chão, pisa, estraga de maldade. Aquele trabalhador suando com o seu suor para ganhar o seu dinheiro honestamente. E nós vemos aqueles que fazem a maldade, a perversidade. Deus não se agrada. E aquelas pessoas que fazem a maldade e as perversidades são cobertas, são taxadas de coitado, taxadas de menos favorecido pela sociedade, quando faz algo de errado. E isso nos entristece. Então os valores hoje em dia já estão totalmente trocados. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Traidores, trai a nação, trai a própria sociedade. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas enganando a eficácia dela, deste se afasta. Como nós vemos o povo que está no poder, se mostra piedoso e diz que faz as leis para ajudar aos pobres. Nós, meros mortais, vemos que não é nada disso. Eles veem para o lado dele, para os bolsos deles. Deus está vendo e Deus está castigando a humanidade. É por isso que eu falo, Deus está passando uma peneira no mundo todo, para que as pessoas voltem a amar o seu próximo, volte a buscar a Deus em primeiro lugar, esqueça os seus ídolos, esqueça algo que não leve à santidade, algo que não leve a se purificar. E é triste quando nós vemos que muitos amigos, muitos irmãos na fé
começa a fraquejar na sua carreira, ou seja, na sua caminhada aqui na terra, e vão se desviando para este lado. E algo vai escurecendo as suas vistas, ele não consegue ver que as coisas que está praticando ou está caminhando para praticar não são coisas que agradam ao Pai, são coisas que desagradam ao nosso Deus. E há consequências, como eu falei. Quando o filho faz algo errado, quando o filho desobedece e tema desobedecer, o pai materialmente hoje em dia sempre o castigou para colocá-lo no caminho certo. Assim também é Deus, fazendo com a sociedade e fazendo com aqueles que não acreditam nele e aqueles que são perversos. Talvez você fale, mas pastor, quantas pessoas que morreram, milhões de pessoas morreram, será que nenhuma delas daquela tinha ou não era boa? A pessoa boa, quando parte, já sabe que vai morar no céu. Então, Deus, quando joga essas pragas, vamos falar assim, não atinge o cristão. Talvez atinge o lado carnal, mas o lado espiritual, pelo contrário, ele fortalece mais, ele ora mais, ele busca mais. Então, foi como eu falei na mensagem, eu não me lembro se foi domingo, de uma irmã que pediu ao bispo que orasse por ela. Ela estava muito enferma, né? E ela não era crente ainda. A gente fala irmã, mas por caridade, por amor ao próximo. Mas depois ela se tornou nossa irmã espiritual. E o bispo Laércio, contando e trazendo a experiência, mandando para mim pelo áudio, eu comecei a ouvir, comecei a imaginar como eu estivesse do lado da cama dela e vendo o bispo orando, pregando o evangelho. E ela falou, né, não com essas palavras minhas, mas deu a entender e chegou a falar para o bispo que já estava sentindo a morte se aproximar, mas estava vendo a morte não feia, mas um lado bonito, um lado tipo celestial. Então, ela já tinha aceitado a Cristo e ela já estava vendo que a vida do outro lado, junto com Cristo, é bem melhor. E ela deixou essa experiência ao partir para a glória do Senhor. E o bispo, com tantos anos, né, a gente ficou até assim, olhando, pensando, tantos anos de experiência, mas quando a gente vê uma alma verdadeiramente aceitar Cristo, é algo que nos surpreende, é algo que toca no nosso coração. Como Deus é bom. Eu já falei várias vezes que há a morte. E quando há a morte daquelas pessoas que têm Cristo no coração, aquelas pessoas que buscam a Deus, estão em fé, em comunhão, ele não sente a morte. É não abrir e piscar de olhos, ele já partiu. O corpo ficou e a alma partiu. Mas aquele que não tem Cristo no coração, que só faz perversidade, ele sente a morte. Nós vemos o seu semblante, como é que fica? O corpo fica, porque o espírito partiu, você vê o corpo, um rosto, às vezes, um ar de tristeza, um ar de dor. E quando você olha, que eu já falei há muito tempo, as pessoas fazer isso, olhar no caixão, né? Um lado cristão, uma pessoa que seja cristão verdadeiramente, e o outro que não seja cristão. Vê que é totalmente diferente o semblante. Mesmo que maqueie, mesmo que o maquiador faça algo, não consegue tirar aquele olhar. Então eu quero dizer que Deus lança as pragas, mas também sabendo que não atinge aqueles seus filhos. Talvez atinge, como eu falei, materialmente, mas espiritual o fortalece. E isso é para as pessoas, para os demais, se achegar e voltar para Deus, para sair desse lado da corrupção, para sair desse lado da maldade. Hoje em dia nós estamos caminhando quase igual para Sodoma e Gomorra. Algo que está muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas só querem prazer. Prazeres materiais, prazeres de todo tipo, mas não quer ter o prazer de louvar e glorificar a Deus. Não quer ter o prazer de adorar o que
o fez, o que o criou, ele não quer, mas só quer a outros deuses, os deuses que não existem. Versículo 7. Que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, porque esses nunca conseguem entender a verdade, o conhecimento, porque eles não buscam. E quantas pessoas dizem que sabem, dizem que entendem, lê a Bíblia e cometem as coisas erradas. Esses realmente não têm o conhecimento. Ele pensa que tem, mas não tem. Versículo 8. E como Jaime e Jabe resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homem corrupto de entendimento e repróbio quanto à fé. Ou seja, ele não acredita na fé, na esperança. Para ele, ele que faz tudo. Ele é o que pode e vai fazer do jeito que ele quer, não do jeito que ele entrega na mão de Deus. Não irá, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Aqueles que foram contra Moisés o tempo todo, desde o Egito, mas partiram e nós vimos que a terra os engoliu. A terra abriu e os engoliu. Não adiantou de fugir, tentar correr, porque a mão do Senhor, como vem pesada. Exaltação e perseverança na sã doutrina, é pregar a todas as ocasiões. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, caridade e paciência. Será que nós estamos tendo isso na nossa vida? Seguindo os caminhos e a doutrina do Senhor. Qual é a doutrina? É a palavra de Deus. O que está escrito nessas letras é a doutrina, eu costumo falar, é um manual de vida para a vida eterna. E viver na intenção de glorificar a Deus, não em viver em ter prazeres. A nossa vida tem que ser uma vida de glorificação, de adoração ao Pai. E a nossa fé tem que ser cada vez maior, mais forte, sabendo que temos algo diferente uns dos outros. A minha fé é diferente da fé do meu irmão. E esse algo diferente tem que ser cada vez mais forte. Eu tenho que buscar pelos meus próprios méritos a presença de Deus. Ou seja, qual é o mérito do cristão? É orar, é perseverar, é buscar, é clamar, é também saber agradecer. E saber também ter a paciência de esperar a hora certa, porque a hora é na mão do Senhor. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri. E sonho de todos me livrou, o Senhor de todos me livrou. Aqui ele está falando que ele sofreu. Quantas perseguições, quantas pessoas o perseguiram, e quantos queria e planejava talvez a sua morte. Mas ele sofreu tanto, mas o Senhor os livrou de todos. Então, quando você, meu irmão, meu amigo, está na comunhão com Deus, plenamente, algo vai trazer, algo vai querer cortar a sua comunhão com Deus, algo vai querer te chatear, algo vai querer esfriar a sua fé. E muitos começam talvez vendo e falando: não adianta você ora e sua vida não melhora. Talvez para aquela pessoa que está de fora acha que a sua vida não melhora, mas você sente o prazer na sua vida, você sente a esperança. E tudo que você pede ao Pai, Ele o atende. Talvez aquela pessoa só olha o lado da riqueza. Talvez aquela pessoa pense que os bens e as bênçãos do Senhor são riquezas, ou seja, riquezas materiais, mas não é. É a riqueza espiritual. Como é bom você chegar em casa cansado do seu trabalho. Cansado.
mas saber que o seu dia foi proveitoso. Você produziu, você fez algo que ajudou a sociedade. Ou seja, você trabalhou, vai receber o seu salário, digno e merecedor, mas você cumpriu o seu dever. E ao deitar na sua cama, o sono logo vem, e você dorme. E poucos para nós que dormimos, né? Igual eu durmo fácil e tenho um sono pesado, graças a Deus. Quando vê, não piscar de olhos, o dia está clareando e tem a gente que levantar. E você levanta suave, sem ter canseira e pronto para o novo dia. E quantas pessoas que não conseguem dormir, rolam na cama para um lado e para outro. Quantas pessoas que às vezes fez algo de errado e começa a vir naquela hora de sono. O sono vem, vai e ele começa a se relembrar. E às vezes começa até a ficar com medo de dormir e não acordar. É tão triste, mas existe isso. E você está entregue na mão do Senhor. No versículo 12. E também todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus. E também todos os que prontamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, ou seja, sofrerão as perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Quantas pessoas enganam o seu próximo, tira-se vantagem no engano, e ele pensa que levou vantagem. Logo à frente, ele toma um prejuízo, talvez bem maior, e ele não consegue enxergar que aquele prejuízo foi algo porque ele deu a alguém. Nós costumamos falar que é a força da natureza, né? Tudo que você planta, você colhe. Então, se você plantar o amor, colherá o amor. Se você plantar a tempestade, vai colher o vendaval. No versículo 14 fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, ou seja, que sabendo e aprendeu, sabendo de que tens aprendido da palavra do Senhor. Ou seja, você está cada vez mais lendo o manual diário, que é a Bíblia Sagrada, praticando o que manda se praticar e fazer, e glorificando ao Pai. Tudo vai bem na sua vida. Quem pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E nós terminando com o versículo 16 e 17, mas mais propriamente o 16. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir a justiça. Ou seja, aqui está para redalgar. Eu sublinhei e botei. Eu sublinhei as palavras que ficou assim, ó. A Escritura divinamente é inspirada, é proveitosa para ensinar, corrigir para instruir em justiça e vida eterna, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus possa ter tocado no seu coração esta noite, e que você possa ser instruído na palavra do Senhor. Que essa palavra que você ouviu, o qual nós não colocamos nada mais, nada menos, só lemos e trazemos para os nossos dias. Quando somos instruídos numa escola, quando você vai a uma escola desde pequeno, começa a instruir, e a primeira coisa que se aprende é as letras, o som de cada letra. E quando você começa a juntar as letras e codificar o som, já começa a se formar palavras. E palavras têm força, palavras têm vida. Mesma coisa quando você começa a ler as Escrituras Sagradas. As letras simples e pretas começam a se juntar e formar a palavra do Senhor. Ou seja, torna-se a voz do Criador junto para a sua criação. E quando você aprende
a manejar a sua vida dentro da palavra do Senhor e fazer tudo que é bom e correto para Deus, só pode vir bênçãos. E você não precisa ficar correndo atrás de bênção, não precisa fazer corrente, não precisa fazer nada. Aonde você vai, você é abençoado. E aonde você encosta, ou dá a mão, ou abraça uma pessoa, aquela pessoa é abençoada. Talvez se abraça uma pessoa na rua e aquela pessoa está com algo triste dentro na sua cabeça, talvez nem contou para você, mas talvez ela queria fazer algo, talvez até tirar a própria vida, mas você esbarra com aquela pessoa, abraça ela, dá um abraço, fala de Jesus, fala algo para ela, e ela sente aquela alegria. E quando você fala algo de Deus, ela sente que a presença de Deus está em você. Aquela porção da sua fé, aquela porção da sua força, da sua energia, da sua luz, passa para ela e muda totalmente o que ela ia fazer. Isso é uma bênção. Talvez você nem saiba, ao apertar uma pessoa e desejar um bom dia. Talvez ela já acordou sabendo que tem algo para fazer, algo para pagar naquele dia e não tem dinheiro, algo que ela tem que passar na frente da porta do cobrador, né? E tem que pagar, não sabe como vai falar, porque não tem dinheiro e quer se esquivar, e começa a sair para seus afazeres e já maquinando não passar em frente àquela casa daquela pessoa que ela deve. E ao esbarrar com uma pessoa de luz, uma pessoa que é filha de Deus, que aquela pessoa dá um bom dia, e às vezes aperta sua mão, fala algo para ela, e ela, naquele dia, para ela ia ser um péssimo dia. E ela recebe aquela força, e ela entende, e chega, e no lugar de fugir, ela vai até o cobrador e fala: hoje eu não tenho, vim te dar uma satisfação. E a pessoa fala: tudo bem, quando tu puder, tu paga. Olha só a diferença. Você queria fugir, e talvez se fugisse no outro dia, aquela pessoa ia na sua casa, bater na sua porta, ou ia te ligar várias vezes, te cobrando. Mas não, você foi lá, falou. E aquela pessoa entendeu. O que foi isso? Foi o Espírito Santo de Deus te dizendo: seja honesto, seja certo, faça o certo e não faça o errado. Tudo isso foi num apertar de mão. Tudo isso foi numa a gente costuma falar assim, uma transfusão de energia positiva. E você levou a palavra, e a palavra se tornou para aquela pessoa, quando você falou um bom dia na presença de Deus. Fica aí essas palavras no dia de hoje, que possamos nós, quando eu falo nós, não é eu, não é só você, mas todos nós que louvamos, todos nós que buscamos a Deus nas nossas orações, todos nós que falamos com o Pai a todo instante, todos nós que estamos em comunhão com Deus, que sejamos honestos, que sejamos uma luz neste mundo em treva. Esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que cada dia que passa, o mal está sufocando os verdadeiros cristãos. O mal está querendo derrotar, mas o bem sempre vence. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar e vamos fazer o culto da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles irmãos que estão em casa, que Deus te abençoe e te guarde, que essa palavra possa ter chegado ao seu coração, que Deus possa trazer uma esperança para aqueles que estão sem esperança, uma palavra de fé para aquelas pessoas que não estão fraquejando na fé, querendo largar Deus, querendo fazer talvez outras coisas, ir para a feitiçaria, ir para fazer outras coisas que mesmo as pessoas avisam: se você fizer essa mandiga, se fizer aquilo outro, nada vai dar certo. A única coisa que dá certo é você colocar os seus joelhos, pedir perdão ao Pai e pedir a luz divina para a sua vida. Pedir esclarecimento, que Deus o mostre o caminho certo. Que Deus te abençoe e que te dê uma quarta-feira abençoada por Deus. Fazemos com a nossa mão assim.
Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam fazer morada em todos os nossos corações. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas. E o Senhor possa fazer cada vez mais resplandecer a nossa luz. Todos que acreditam, diga amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se você tem Deus, ninguém vai conseguir te derrotar, porque você já é um vencedor. E no Salmo 23, que nós sempre falamos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus realmente é o que te conduz, se Deus é o seu pastor, quando você o busca, o ora, o conta os seus problemas, nada vai te faltar. E as bênçãos do Senhor vai atrás de você. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Amém.